Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item 4, os bons espíritas. Esse é o evangelho que a gente refletiria no domingo passado. Então nós estamos retomando isso e a partir daqui a gente vai retomar as nossas reflexões por aqui. Então o item 4, os bons espíritas, diz assim: o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, e aí ele está dizendo do homem de bem, né? Que é o item anterior, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, apreendem-na com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espiritismo libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmo se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. São espíritas imperfeitos, alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável.
Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Muito bem. Essa fala do nosso querido Kardec, começando pelo fim, né? É um alento quando a gente ouve e quando a gente fala aqui, quando Kardec fala para nós da questão do esforço que se reconhece um verdadeiro espírita, né? Eu tenho certeza que todos nós que estamos reunidos hoje estamos nesse caminho, no esforço, porque se não fosse assim nós não estaríamos reunidos hoje aqui conversando sobre o nosso querido Evangelho, né? O nosso manual de conduta, né? O Evangelho que muitas vezes algumas pessoas acreditam que já esteja ultrapassado, mas mais uma vez, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, o Evangelho é algo super atual. É algo que realmente nos faz entender a importância que ele deve ter em nossas vidas. Porque quando a gente fala dos bons espíritas ou daquilo que Kardec nos traz como reflexão sobre a necessidade de nós espíritas podermos entender o que é o Espiritismo em nossas vidas. O que verdadeiramente essa doutrina nos traz de entendimento, de conhecimento e de aplicação no nosso cotidiano. O que é que nós estamos hoje, nessa circunstância em que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos aproveitando no ponto de vista prático do conhecimento que a doutrina espírita nos traz? Quando eu já tinha falado no grupo do WhatsApp, né? Quando a gente estava dizendo que a importância que nós devemos ter de observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, do nosso entendimento enquanto espírita, de tudo aquilo que chega para nós, de todas as informações, de todas as preocupações, quantos temores estão à nossa volta. E aí é o que o Cristo nos pede, a nossa contribuição. O Cristo nos pede nesse momento que a gente haja como um cristão, como um seguidor dele. Como podemos nós nos permear pelo medo? Como podemos nós estarmos perdidos muitas vezes diante de situações catastróficas que nos chegam? Todos nós sabemos que nosso planeta está num processo transitório. Nós estamos numa transição planetária. Mas essa transição não é o Covid que vai trazer para nós. Ela é só parte da transição. O que está acontecendo conosco hoje não é algo que vai ser definitivo, mas é um complemento ao processo transitório. É um impulso para todos nós, para podermos nos ver como espíritos que somos, para poder nos perceber como patrimônio milenar, como algo que vem sendo trabalhado há milênios, há milhares de existências anteriores, e que não vai se esgotar com esse momento, que não vai simplesmente acabar, não tem fim. A nossa existência é eterna. Nós não vamos ter um fim. Então esse processo que nós estamos vivenciando agora é um processo, mais uma vez, de impulso à nossa transição espiritual, para que possamos nos perceber mais como espírito diante de tanta materialidade que vivenciamos hoje, diante de tantos apelos às coisas que têm finitude. Então é muito importante que a gente possa, e Kardec alerta isso para nós nesse item 4,
quanto nós estamos presos, à materialidade. O quanto nós temos que nos esforçar, como espírito espírita que somos, a buscar essa transformação, a fazer com que nós tenhamos agora um ponto de transição mais definida. O quanto é vital para a nossa existência atual que possamos aproveitar esse tempo para reflexão. Nós estamos agora forçados a uma reflexão. Nós estamos vivenciando dentro de nossas casas, com os nossos familiares, muitos de nós trabalhando à distância, mas confinados. Temos que agora, nesse momento, vivenciar os nossos convívios familiares. E o que temos feito com eles? E o que estamos praticando nesse momento? Né? Quantos de nós agora precisam olhar para si mesmo forçosamente? Porque quando a gente está numa vida cotidiana, comum, numa vida que a gente busca muitas vezes refúgios em processos ilusórios. Mas agora não. Agora nós estamos olhando para nós, tendo que ter um tempo para nós e para nossos familiares. É o momento de parar para refletir. E nada melhor do que buscar tantos elementos que a nossa doutrina nos traz, que o Cristo nos traz, com tantas coisas maravilhosas que foram deixadas para nós. E agora é o momento da gente poder olhar para isso. É o momento de trabalharmos em nós todas essas questões que o Cristo trouxe para nós tão amorosamente. Não é? Outra coisa importante nesse momento, o quanto nós estamos trabalhando o nosso pensamento. Nós todos sabemos que o nosso pensamento é vital no nosso bem-estar. Então, não nos deixemos nos ocupar por pensamentos difíceis. Todos nós sabemos, como espíritas, que o pensamento, ele é matéria. O pensamento cria matéria. Ele é matéria que tem cor, é matéria que tem odor, é matéria que tem sensibilidade, é áspera, é lisa. Ela se cria no contexto à minha volta. E aí, quando a gente se dá conta dos pensamentos que a gente vem alimentando em nós, no nosso círculo familiar, quando deixamos que correntes, que mensagens que chegam para nós, correntes ou mensagens que são atemorizantes, que são situações fechadas, nós então, invigilantes ao momento, trazemos esse pensamento escuro, difícil, um pensamento áspero, um pensamento difícil que nos torna então vulneráveis a sintonias não tão edificantes, as sintonias que muitas vezes nos tornam ainda mais difíceis em relação ao momento que nós estamos passando. Então, manter o pensamento elevado, buscar a minha conexão com o alto a todo momento, é uma forma de higienização, de criação de anticorpos, para que a gente possa passar por esse momento confiante, com o pensamento elevado e a fé e a esperança sendo trabalhada de uma maneira diária. Importante lembrarmos disso. Nós não estamos sós. Em nenhum momento da nossa vida nós estamos sós. Isso, às vezes, a gente esquece. Em todos os momentos temos o Criador, o Pai, aquele que deu o dom da vida em nós. Ele está em nossa consciência. Ele ocupa parte de nós. Isso a gente não pode esquecer. Temos o Cristo como esse governador
bondoso, generoso e amoroso, que durante uma tempestade, como se o planeta fosse um barco, é Ele que está no leme. Dentro do caos, o caos está organizado. Dentro de uma situação difícil, há alguém que cuida de nós. E se não bastasse, não é só o Cristo e nem o Pai, que já bastaria, mas há os nossos mentores, os mentores que nos dedicaram a sua existência espiritual a nos cuidar, há aqueles que desde a nossa reencarnação presente disseram para nós: vá que eu estou do seu lado, confia que eu estarei presente em todas as circunstâncias da sua vida, eu não arredarei pé de sua presença, da minha presença em sua vida. Não bastasse isso, os mentores da nossa casa, que são tão abnegados a cada um de nós, os mentores de nossos familiares, que estão nos auxiliando também, aos entes queridos, aos espíritos que temos laços familiares, espirituais, que estão a todo momento olhando por nós, que estão fazendo todo o amparo, toda a energia necessária para que nós tenhamos o amor, o conforto, a serenidade, a fé e a esperança que nos auxiliarão à travessia que estamos fazendo. Então, quando tivermos um pensamento difícil, nos conectemos. Nos conectemos para que possamos alcançar essa vibração que nos protege, essa vibração que nos auxilia, que nos estimula a fazer as transformações necessárias. Esse é o momento. Não que seja o último momento, muito pelo contrário. Há continuidade. Esse fato em si que nós estamos vivenciando, como eu disse, é só um impulso a mais. Um impulso que vai nos fazer rever caminhos, rever pensamentos, rever sentimentos. É algo que nos auxiliará no nosso projeto reencarnatório, né? No nosso projeto de existência atual. Então, meus amigos, eu peço a vocês que não se deixem influenciar por nada que chegue, que contrarie o bom senso, que contrarie a lógica da nossa doutrina, que contrarie aquilo que o Cristo trouxe para nós. Não há punição, não há nada que possa acontecer na nossa existência que não tenha o amparo, que não tenha o resguardo, a salvaguarda do Pai, do Cristo e de tantos outros irmãos que aqui estão conosco, que possamos alimentar nesse momento a nossa fé, que possamos fortalecê-la. Como sabemos, a fé é uma construção. Nós estamos fazendo dela, tijolo a tijolo, cada vez mais um processo de auxílio à nossa transição. Que possamos esperar sempre o melhor, não o pior. Que possamos ficar sempre como um grupo de apoio mútuo. E que a partir de agora, cada um de nós seja multiplicadores, ativos daquilo que o Cristo trouxe para nós. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? E mais uma coisa, quando a gente, e porventura em algum momento a gente possa cansar, a gente possa se sentir desanimado, né? Vamos lembrar daquela frase do nosso querido e amado Jesus, né? Que nos convida: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis cansados, estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque indo ao Cristo, nós vamos conseguir perceber a grandeza da oportunidade desse momento de agora. Era perceber que nós temos total capacidade de buscar esse momento agora como um ponto de inflexão em nossa existência, como um ponto necessário
para fazer essa modificação tão importante em nós, né? Então, quando estivermos desanimados e fatigados, vamos ao Cristo, que isso nos auxiliará, né? Eu gostaria de saber se alguém quer colocar alguma coisa. Vocês podem fazer comentários no grupo. Vocês estão, não sei se vocês conseguem, mas vocês podem fazer algum tipo de intervenção aí. Nós estamos aprendendo a mexer com isso, né? Não é uma coisa assim pronta, mas e enquanto isso, o que a gente pode pensar, né? Como bons espíritas, né? Que a gente possa perceber a importância que nós temos nesse momento em nosso meio, em nossa comunidade. Que importância é essa? Aquilo que eu falei, né? De poder difundir, de poder disseminar, né? Mais serenidade a todos aqueles que estão conosco, né? Todos aqueles que de alguma maneira convivem conosco, né? A importância de mostrar para cada um daqueles que vivem em nosso meio, né? A possibilidade de estarem serenos, de estarem tranquilos, né? Para que a gente possa então contribuir com esse caminho e com essa transição que estamos vivenciando, né? Vocês conseguem fazer algum comentário aí no grupo? Eu não estou vendo nenhum. Por algum motivo eu não estou vendo, gente, aqui os comentários. Me empresta aqui. Ela falou, Marquinho na eternidade da vida nunca virá, começa aqui. Aqui? É isso aí. Marquinho, então... Marquinho coloca, eu não estava enxergando, tá, gente? Tá algum problema aqui, não está vindo nenhum comentário. Mas aqui a Simone me deu o celular dela, agora eu estou enxergando. Então, é isso, né? Essa questão do ser espiritual, como o Marquinho estava dizendo, né? De sermos espíritos, né? De sermos espíritos milenares e que temos toda a vida adiante, né? Eu me lembro de uma discussão que às vezes surgia, já faz um tempo que ela não vem, mas quando se falava de transição planetária, havia uma preocupação, principalmente dos espíritas, né? Que dizia assim, será que eu vou conseguir ir para o planeta, ou ficar no planeta já evoluído, ou terei que ir para outro planeta? Até a gente brincava, né? Será que eu vou para Chupão, né? E essa não é uma preocupação relevante. Definitivamente não é uma preocupação relevante, né? Porque se você parar para pensar, se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, o que é verdadeiramente que eu tenho que me preocupar? Para onde eu vou? Se eu vou ficar aqui, se eu não vou ficar, vou ter que ir para outro planeta? Definitivamente essa não é uma preocupação que me parece justa ou louvável. Por quê? Porque eu sei que eu estarei no lugar aonde será melhor para mim, onde o Pai escolheu para que eu possa prosseguir na minha caminhada. Então não há finitude, e é isso que o Marquinho coloca muito bem. Malu fala de separar o joio do trigo, né? O joio do trigo, principalmente quando chegarem até nós mensagens ou preocupações de entes queridos que convivem conosco, né? Que façamos essa reflexão o tempo todo, né? Que possamos ter entendimento segundo o bom senso e a razão, né? Onde a gente pode realmente trabalhar melhor os ensinos que o Cristo trouxe para cada um de nós, né? É isso aí, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? É isso que a Nicéia coloca, e com certeza essa é uma mensagem inspiradora do Cristo para nós também, né? A importância que todos nós temos de poder entender o que é o venci o mundo do Cristo, né? O Cristo, apesar de ser bilhões de anos já perfeito, porque ele é que
Ele que criou o planeta, né, em conjunto com o Pai, o Cristo fez o mesmo trajeto que cada um de nós, né? Ele fez a construção dele em todo esse percurso que ele fez, que nem nós, né? Isso nos traz e nos mostra que um dia seremos tão perfeitos quanto Cristo. É óbvio que esse dia será bem para adiante, né? Mas de qualquer maneira, esse é algo que a gente não pode perder de vista, né? Muito bem. Alguma coisa a mais? O Sérgio falando do aprendizado diário, né, Sérgio? Isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente dá realmente o tempo todo. A gente está aprendendo com a doutrina, que nos mostra tantas coisas importantes na nossa vida. Muito bem, Luciane, Irineu, maravilha. É isso aí. Marquinho falando do exílio, né, da migração dos espíritos das diversas casas do Pai. É isso, né, a importância da gente lembrar isso sempre de nós. O lugar aonde estaremos é o lugar mais propício para a nossa evolução. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Anete, querida, estamos aí junto, é isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa, irmãos? Eu acho que hoje a gente fez uma reflexão importante para nós, né? O Evangelho tem que ser um ato contínuo, a reflexão sobre o Evangelho, né? Nesses momentos de reclusão em nossas casas, vamos pegar mais o Evangelho, vamos lê-lo mais, vamos buscar elementos para que a gente possa construir essa higienização em nossas mentes, né? E para a gente finalizar, né? A gente não tem o passe, né? Mas a gente tem sim o auxílio da espiritualidade a nos envolver. Então, quando a gente agora fizer a prece de encerramento, vamos imaginar, vamos colocar na nossa tela mental a figura do Cristo e automaticamente a nossa mente conectada com o Cristo, a gente vai receber o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal vai ser impregnado pelas energias amorosas do Cristo e que vão fazer efeito em nossos centros de força, fazendo com que haja uma melhor funcionalidade de todos eles e que a gente possa então ter todos esses elementos energéticos amorosos inundados em nosso corpo mental, em nosso espírito e que reflitam em nosso corpo físico. Então, lembremos então em nossas mentes da figura do Cristo e que possamos agora perceber a Tua presença, Jesus, a nos envolver, cada um de nossos irmãos queridos, esses que estamos agora conectados, mas não só, todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos, amigos, todos aqueles que fazem parte de nossa vida. Que possamos, Jesus, levar a todos aqueles que conosco convivem um pouco desse amor que recebemos agora. Esse amor pleno de energias fantásticas que nos envolvem. Esse amor que multiplica em esperança, em fé, em perdão. Que possamos, Jesus, compartilhar com todos aqueles que estão em sofrimento neste momento, aqueles que vivem nas dores, nos temores, aqueles que são vítimas de violência, aqueles que estão hospitalizados. Que possamos, Jesus, vibrar com eles em todo o planeta e que possamos contribuir, Mestre querido, com a Tua seara, com o Teu trabalho, que possamos ser instrumentos de multiplicação do Teu amor, a começar em nossos lares. Que tenhamos sempre, Jesus, a convicção do Teu amor em nós. Que possamos ter uma semana abençoada
Que as nossas águas possam ser fluidificadas pelos nossos amados mentores e que tenhamos a certeza de que ficaremos melhores do que ontem. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. E viva Jesus! Que possamos, meus amigos e irmãos, estarmos juntos não só hoje, mas como em nossas vidas eternas. Fiquem em paz, fiquem com Jesus e até domingo que vem com o nosso querido Marquinho aqui, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Tchau!